bem? Hoje nós vamos falar muito rapidamente de uma reportagem aqui do Outras Palavras, que está no setor chamado Outras Mídias, e ele vai falar da COP27, êxito ou fracasso. Eu venho de 3 vídeos em que nós falamos essencialmente sobre questões ambientais. Num deles, eu transcrevi um vídeo e algumas outras matérias que eu li a respeito do histórico do nosso desenvolvimento da humanidade e o que aconteceu quando nós resolvemos crescer sobre o planeta, aumentar o conforto da civilização, retirar recursos da Terra, mas poluindo e matando espécies, mudando ecossistemas, porque nós não tínhamos essa consciência. De 30 e poucos, 40 anos para cá, nós viemos avaliando a nossa influência no meio ambiente e, por conta disso, a gente teve e se deparou com quadros de ecossistemas modificados, secas, inundações, derretimento de geleiras, poluição atmosférica através de gases e muitas outras coisas. Diminuição de espécies, extinção de espécies, inclusive um dos vídeos eu falo sobre a questão do sumiço das abelhas e até uma reportagem muito interessante que no final a gente percebe que existem mais de 19 mil tipos de abelhas, não apenas a Apis mellifera, e que por conseguinte nós poderíamos contar com outros, mas que está se dizimando muitas, principalmente algumas regiões que podem vir a faltar determinados produtos em função da diminuição das abelhas, que são grandes polinizadoras e você, elas serem predadas no meio ambiente, dá a capacidade nos impede de ter a capacidade de produzir alguns produtos. E não só isso, mas também a questão do aquecimento global e a evolução da humanidade, a taxa de crescimento. Então, 2 vídeos anteriores que eu falo perigo climático, sumiço das abelhas, falo da questão do comportamento e da consciência ambiental numa entrevista com a doutora Rosemarie Hinojosa, junto com a Vanessa Bittar. E nesse agora, só para fazer um arremate, aproveitando o tempo, nós vamos falar desse tempo agora de novembro, né, nós vamos falar da COP27 nessa reportagem que eu vou ler aqui para vocês, que de repente não é tão falada, tão conhecida, o que é uma pena, porque é uma produção muito bacana. O blog, né, o portal chama Outras Palavras, o setor aqui é Outras Mídias, e o título é COP27, êxito ou fracasso. Então eu vou ler rapidamente para vocês, tentar ver se o vídeo não fica muito longo. O principal avanço na COP27 foi quanto à dívida climática com os países mais impactados. Mas saídas são minimalistas, né? Minimalistas, ou seja, elas são poucas, né? Elas são assim, mínimas. Emissão de poluentes baterá ainda recorde em 2022. Pouco se tratou sobre a transição energética, né? Mudança de modelo. De busca de energia que não seja as fontes primárias, petróleo, petróleo, carvão vegetal e o próprio gás. E o lobby do combustível fóssil mostrou seu poderio, segundo o autor da reportagem. O autor da reportagem é Litz Vieira, e ele escreveu isso aqui em A Terra é Redonda. Parece que é uma publicação particular dele, que é transcrita aqui no Outras Palavras através dessa inserção aqui chamada Outras Mídias. Deve ser, naturalmente, Outras Mídias, porque ele traz de outras mídias. Parece óbvio, né? Bom, a 27ª Conferência das Partes COP, que é a COP, e 27ª, por isso que é a COP27, organizada pela ONU, foi realizada entre 6 de novembro e 20 de novembro de 2022, em Sharm el-Sheikh, no Egito. As duas semanas de negociações deram origem a um acordo final minimalista que decidiu pela criação de um fundo para os danos irreversíveis causados pelo aquecimento global. Mas a eliminação dos combustíveis fósseis simplesmente não foi mencionada no texto. Um dos pontos mais importantes dessa COP foi o discurso do presidente eleito brasileiro Lula,
aclamado e reconhecido internacionalmente como estadista. Tá? É um ponto interessante, mas interessante para o Brasil, né? Bom, o Brasil tem aí o Cerrado, tem a floresta amazônica, tem o restante da floresta aqui no sul, que foi dizimada e tal. A Conferência do Clima da ONU foram tratadas de fábricas de leitidão, por Amy Dahan, pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. Eu não sei se o nome é Amy Dahan, porque eu estou falando como se fosse um termo em inglês, mas a origem dela parece que é francesa. Isso não vem ao caso. Ela pede mecanismos para obrigar os países a respeitarem seus compromissos climáticos, sob pena de sanções. Escrito isso no portal Mediapart, em 20 de novembro de 2022. A COP27 teve o grande mérito de reconhecer pela primeira vez a necessidade de ajudar financeiramente os países mais vulneráveis a enfrentar os danos causados pelo aquecimento global, já que sofrem os impactos climáticos causados pelas emissões dos países mais desenvolvidos. Claro, porque quando você desenvolve, produz riqueza, principalmente em cima de uma matriz, que inclusive é ouro no planeta, e você, não resta dúvida que você merece essa transformação. Se você fez essa transformação, você merece esse capital. Porém, a riqueza fica com você, mas a destruição e os problemas climáticos advindos dessa riqueza se distribuem para a humanidade, o que não é uma coisa correta. Então, alguns países pobres estão sofrendo muito mais, principalmente os mais pobres e as crianças e os mais velhos, com os impactos na natureza, do que aqueles que também estão sofrendo, mas que foram os causadores, porque foram eles que promoveram esse tipo de desenvolvimento de forma perdulária para a natureza, ou seja, gastaram a natureza, desgastaram e impactaram a natureza. Eles sofrem em boa medida, mas repartem esse sofrimento com o restante do planeta. E a reivindicação é que essa riqueza também seja distribuída no caráter de ajuda àqueles que são impactados, sem terem sido beneficiados, até para poder consertar o seu quintal, né? Então, a COP27 fez o que nenhuma outra COP fez, disse Mohamed Adou, diretor da ONG Power Shift Africa. Essa matéria veio no Le Monde, 20 de novembro de 2022. Os estados vulneráveis têm insistido na cobrança dessa dívida climática. Eles são as principais vítimas das secas, das inundações ou furacões, que causam perdas humanas e econômicas, embora tenham contribuído menos para as emissões de gases de efeito estufa. Mas a grande decepção foi que, mais uma vez, os 196 países presentes não conseguiram ou não quiseram enfrentar os impactos ambientais causados pelos combustíveis fósseis. Ou seja, nenhum avanço em matéria de combate às mudanças climáticas, apesar das condições do último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. A decisão final da COP27 não menciona um pico de emissão de gases do efeito estufa até 2025 e não compromete os países a reduzir drasticamente as emissões. Quer dizer, está havendo resistência. Já estava na última. Além disso, as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, na sigla em inglês, estão abaixo do que deveriam para que seja cumprida a meta do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura global em, no máximo, 1,5 grau Celsius. Segundo a plataforma Climate Watch, mantida pela World Resource Institute, WRI, 99 países fortaleceram seus compromissos assumidos no Acordo de Paris de 2015. Alguns, infelizmente, não fizeram nada, inclusive o Brasil. Embora tenha havido melhorias nas relações das NDCs,
anteriores, os atuais compromissos climáticos reduzirão as emissões atuais em apenas 7% até 2030, percentual muito inferior à meta de 43% em relação aos níveis de 2019, que era o que era contratado. As emissões globais de gases de combustíveis fósseis provavelmente atingirão níveis recordes em 2022 e não mostram sinais de declínio. A tendência coloca os países ainda mais longe da sua meta de conter o aquecimento global. Este ano, os países deverão emitir cerca de 36,6 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, CO2, que aquece o planeta devido à queima do carvão, gás natural, petróleo para geração de energia, conforme dados da Global Carbon Project. Isso é mais de 1%, isso é 1% a mais do que o mundo emitiu em 2021. E um pouco acima do recorde anterior de 2019, quando ocorreu, antes da pandemia do coronavírus, causar uma queda temporária no uso dessas emissões globais de energia durante o ano de 2020, né? Um relatório recente da Agência Internacional de Energia afirma que a demanda global por combustíveis fósseis provavelmente atingirá o pico e depois se estabilizará em algum momento desta década. Uma das principais razões é que muitos governos responderão à guerra da Ucrânia, adotando políticas para começar a se desligar do petróleo e gás e do carvão. A agência também calculou que o aumento deste ano das emissões de combustíveis fósseis teria sido 3 vezes maior se não fosse a rápida implantação de turbinas eólicas, painéis solares e veículos elétricos em todo o mundo, porque a matriz teria sido mais utilizada. Assim, em que pese reconhecer o avanço da decisão de obrigar os países desenvolvidos a contribuir financeiramente para compensar as perdas e danos dos países vulneráveis, do ponto de vista da necessidade imperiosa de reduzir as emissões de gás de efeito estufa que causam o aquecimento global, a COP27 foi um fracasso. Sobre esse prisma, ela foi um fracasso. E o fito principal, é claro que contribuir para os países prejudicados é válido, é necessário, é obrigatório, é urgente, mas é muito mais, mas continua sendo urgente diminuir a emissão de gases, né? Foi um fracasso ao não apresentar avanços em relação à COP26, ou seja, a 26ª conferência realizada em 2021 em Glasgow, na Escócia, quando se esperava avançar em objetivos setoriais para acelerar a redução das emissões. Na COP27, mais uma vez, o lobby de combustível fóssil mostrou seu poderio. O acordo final falha ao ignorar a necessidade de propor o fim dos combustíveis fósseis. A meta de não ultrapassar 1,5 grau na temperatura global está ameaçada. As consequências para a humanidade seriam catastróficas. Se nós ultrapassarmos 1,5 graus, as consequências seriam catastróficas. Chegar a 1,5 grau já não é uma contenda razoável. Ultrapassá-lo é suicídio. Em 2002, o historiador John McNeill alertou que a humanidade vem se aproximando perigosamente das chamadas fronteiras planetárias, que eu explico no meu vídeo especial sobre perigos do clima, perigos da Terra. Falo das questões climáticas. Ou seja, os limites físicos além dos quais pode haver colapso total da capacidade de o planeta suportar as atividades humanas e até vir se regenerar. Isso aí veio do livro dele, Something New Under the Sun, McNeill, 2002, tá? Quer dizer, o colapso total, a capacidade de haver um colapso total da capacidade do planeta suportar as atividades humanas e também de vir a se regenerar. Os eventos climáticos extremos não cessam de confirmar sua advertência. Secas, inundações, desertificações, temperaturas excessivas, desastres naturais, refugiados ambientais. Em advertência mais recente, o cientista britânico Sir David King, fundador do Centro de Reparação Climática da Universidade de Cambridge, declarou: "O que nós faremos
nos próximos 5 anos vai determinar o futuro da humanidade no próximo milênio. É sério? Assim? É sério. Assim. Essa é a nossa última chance. Na publicação de Piauí, 28 de outubro de 2021, esse David King declarou: a situação é grave. A humanidade pode vir a estar ameaçada, mas os fatos da realidade vêm sendo desprezados pela ignorância de uns e ganância de outros. Eu diria muito pela ganância, mas também muito pela ignorância, tá? Litz Vieira é professor de Sociologia aposentado da PUC do Rio, foi deputado pelo PT no Rio de Janeiro, é coordenador do Fórum Global da Conferência Rio 92, autor, entre outros livros, de A Democracia Reage, da Garamond, tá? Bom, então essa foi a mensagem que eu queria deixar aí para nós todos refletirmos, e não vou me delongar mais, é só um arremate para a gente ter uma ideia do que aconteceu na COP27. Muito obrigado e até o próximo pontuando especial com mais algum assunto que nós acharmos relevante. Eu espero que você clique no vídeo, dê o seu like, compartilhe o vídeo, fale com os amigos, deixe seu comentário para você valorizar o vídeo de YouTube para que o algoritmo possa nos ver como interessante. Isso, naturalmente, se você gostou do vídeo. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo pontuando.